Olá, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Que a bênção do Senhor esteja derramada sobre a sua vida a partir desse momento, a partir de agora. Deus abençoe a cada um, esteja com cada um. Vamos estar dando início a mais uma reflexão da Palavra de Deus para nossas vidas, para o nosso coração, neste dia, nesta noite. E ver o que o Senhor tem para nos falar através da sua palavra, através dessa meditação. E nós vamos continuar ainda falando sobre o dever do cristão, sobre a oração. Existem momentos na vida, amados, que nós muitas vezes nos deparamos com circunstâncias, com situações em que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como resolver, nós nos sentimos desanimados. Muitas vezes nós pensamos em parar. E diante dessas circunstâncias, dessas situações que nós nos encontramos e nos deparamos na vida, nós, como servos de Deus, como cristãos, nós esquecemos de uma ferramenta poderosa que o Senhor Deus deixou para nós exercitar, para nós praticar, que é a oração. Então existem momentos difíceis, existem tribulações, existem lutas, existem guerras. Então, diante dessas circunstâncias e situações, vejamos o que a palavra de Deus ela ensina para nós, o que ela nos orienta, o que ela nos diz. E nós precisamos e devemos seguir as orientações da palavra de Deus, porque oração, que palavra poderosa, tão conhecida dos cristãos, mas muitas vezes, amados, esquecidas. Muitas vezes nós somos cristãos somente no nome, mas não colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então eu convido a você, nesta noite, a estar meditando comigo, a estar refletindo comigo sobre essa situação, sobre essa passagem, sobre o momento em que a vida nos coloca diante das causas e diante das situações. O que nós nos devemos fazer? Como nós nos devemos agir? Porque oração é apresentar as nossas causas àquele que está assentado no alto e sublime trono. É você elevar os seus pensamentos a Deus e colocar diante dele as suas causas. Não é simplesmente nós nos desfalecermos, pararmos e dizermos assim: não vai dar certo, não vamos conseguir, está perdido. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está repleta de vários ensinamentos, de vários exemplos que nós podemos citar, e eu vou estar citando aqui, não todos, mas eu vou estar citando pelo menos um desses exemplos para nós. Porque através da oração, as orações que sobem para o altar, sobe do altar para o trono, ela desce do trono de forma de intervenção poderosa de Deus para mudar a história. Ou seja, quando nós oramos, ela sobe para Deus como um cheiro suave, como um cheiro agradável ao Senhor. E ela retorna em forma de resposta e em forma de intervenção da parte de Deus para conosco. Então, o que fazermos
diante das tribulações, diante das circunstâncias, diante dos problemas apresentados pela vida, precisamos orar. Precisamos colocar os nossos joelhos no chão, dobrar o nosso coração diante de Deus, rasgar o nosso coração de Deus e não as nossas vestes, e clamar por socorro para que Ele venha intervir e mudar a história. Então a palavra de Deus ela vai nos dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Olha só o que a palavra de Deus ela ensina. Eu sei que muitas vezes você pode estar inquieto, pode estar triste, pode estar desanimado, pode estar sem força, já pensando em desistir, já pensando em parar, jogar tudo para o alto, mas a palavra de Deus ela ensina e ela diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, que é isso? Confia em Deus. Por que você ficar inquieto? Por que você ficar preocupado por alguma coisa? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Ou seja, antes, as nossas causas, as nossas situações, as nossas dores, os nossos gemidos, sejam conhecidos diante de Deus por nossas orações e súplicas ao Senhor, pelo nosso clamor, apresentando a Deus as nossas causas. Como eu tenho falado aqui no vídeo anterior, que se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós buscarmos por socorro, Deus ele vem ao nosso encontro, mas nós precisamos, dentro disso, também estarmos com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa, preparada, sermos verdadeiros servos fiéis de Deus, sermos verdadeiros soldados preparados, que vai para a luta, que vai para a guerra, que vai para a batalha, que não desiste, mas que está no seu posto, pronto, preparado para enfrentar o exército inimigo. E o exército inimigo, nós sabemos, amados, que nós só podemos enfrentar com oração. Então, continuando o versículo, que seja as nossas petições conhecidas diante de Deus pelas nossas orações e súplicas com ação de graça. Ação de graça. Então nós precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo. Pela dor, pela alegria, pela tristeza, agradecer pelo alimento, agradecer pelo trabalho. Se não tiver trabalho, agradecer a Ele, porque Ele vai providenciar o trabalho. Isso é o que nós precisamos fazer. Como os verdadeiros servos de Deus devem agir. Eu quero estar compartilhando com os irmãos um exemplo de homem, servo de Deus, homem de oração, pessoa temente a Deus, que era e é um exemplo a ser seguido, que é o exemplo de Daniel. Como eu falei antes, nós temos vários exemplos a ser dados na Bíblia. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou citar somente esse exemplo. Então, olha o que a Bíblia diz. Quando o Dário assumiu o reinado na Babilônia, ele instituiu vários presidentes, vários chefes para estar governando juntamente com ele. E sobre eles, ele estabeleceu 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Só que diante de toda essa situação,
alguns desses, eles tentaram contra Daniel. Então eles, com inveja de Daniel, eles incitaram o rei, eles incitaram Dário a estar estabelecendo um decreto, aonde de que por alguma maneira eles pudessem punir Daniel, porque ele sabia que Daniel era fiel, ele sabia que Daniel ia se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, ele sabia que Daniel ia adorar o Deus Todo-Poderoso. Então eles pensaram, essa é uma maneira de nós pegarmos o Daniel. Então eles incitaram o rei a bolar um plano diabólico, mas a questão é que toda vez quando tem alguém bolando um plano diabólico para a sua vida, Deus, ele já vem com a resposta e a intervenção. Desde quando você curva diante dele, dobra o seu joelho, clama e tem uma fidelidade com ele. Então veja o que diz o versículo 7. Eu vou ler. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselhos a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firmes estes mandamentos, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então o que aconteceu? Daniel fugiu? Daniel recuou? Ele obedeceu a voz, o decreto do rei? Ele deixou de orar a Deus? A palavra de Deus diz que é melhor, antes de tudo, obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiro, amados, a nossa obediência, ela se deve a Deus. E aqui está o exemplo. Então, quando isso acontece, o rei lá faz o decreto, ele bola lá o decreto e estabelece em todo o reinado que ninguém deve fazer tal coisa durante esse período de 30 dias. Mas o importante dessa história é que quando Daniel fica sabendo disso, ele não se escondeu, ele não se entristeceu, mas ao contrário. A palavra de Deus diz que lá na casa onde ele vivia, no quarto onde ele vivia, tinha uma janela que era aberta para o lado de Jerusalém. E ali, eu acredito que em vez de Daniel orar 1 ou 2 vezes por dia, ele passou a orar 3 vezes ao dia e a clamar a Deus, interceder a Deus e dando graças ao Senhor. Agradecendo ao Senhor, eu acredito que ele deveria estar agradecendo pelo rei, agradecendo por aqueles que intentaram mal contra ele, colocando aquelas pessoas nas mãos do Senhor para que o Senhor entrasse com providência. Eu imagino que poderia ser essa a oração de Daniel, porque ele diz assim aqui, ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Os irmãos estão conseguindo entender? Dá para imaginar o que ponto, que tipo de obediência era essa, o temor que este homem tinha no seu coração, que diante de um decreto desses, ele poderia imaginar que ele poderia ter a sua vida ali sendo colocada em risco, mas ele sabia de uma coisa, que se ele partisse dali, ele estaria com Deus Todo-Poderoso. Então, o versículo 12 vai dizer o seguinte: então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandante real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então responde o rei e fala assim, sim, eu falei isso mesmo. Pois é, rei. Um daqueles a quem o Senhor constituiu o príncipe, vindo junto
com o povo que veio cativo, desobedeceu ao seu decreto. Vamos lá ver. Ele está lá orando. E quando eles entram, encontra Daniel prostrado e orando ao Senhor. Então o rei, ele vai lá, ordena que traga Daniel e jogue na cova dos leões. Só que é o seguinte, amados. Quando Daniel cai na cova dos leões, Deus já tinha entrado com providência por causa das suas orações e da sua fidelidade ao Senhor e por causa da sua fidelidade ao rei. Daí a importância de nós orarmos pelas autoridades, orarmos pelas lideranças, colocar eles nas mãos do Senhor, pedir intervenção de Deus para orientá-los, para guiá-los, para direcioná-los, para que nós tenhamos uma vida quieta e uma vida sossegada, como fala o apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 3. Então o que responde Daniel? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meu amado, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele pode não te livrar das coisas que você possa estar sofrendo, mas Ele vai te livrar do dano que essas coisas possam causar a você. Porque Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele impediu que os leões causassem algum mal a Daniel. E ele saiu ileso da cova dos leões. Ele saiu honrado da cova dos leões e, acima de tudo, o Deus Todo-Poderoso glorificado e exaltado. Porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso dever com as nossas orações, com o nosso testemunho. Exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, o nosso dever de orar, de clamar, de buscar, de colocar as nossas famílias nas mãos de Deus, de colocar nossos filhos na mão de Deus, de colocar a nossa igreja, a igreja de Cristo nas mãos do Senhor, de colocar a família pastoral nas mãos do Senhor. É uma obrigação de cada um de nós, é uma obrigação de todo crente, porque nós devemos orar, mas orar para quê? Como eu falei, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por quê, amados? Porque isso é bom e agradável a Deus, porque isso agrada e alegra o coração do Senhor. É por isso que nós devemos orar, se colocar a posto, vigiar, estar ali preparados para toda e boa obra, como ensina a palavra de Deus. Eu quero encerrar essa parte com os irmãos com o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, os versos 7 e 8, que a palavra de Deus ela diz assim, olha: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, lançando sobre Deus, lançando sobre Cristo, nas suas mãos, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele sempre vai continuar cuidando. Ele sempre vai continuar estendendo a sua mão para aquele que clama, para aquele que busca. Por isso, sede sóbrios e vigiai, porque olha, o inimigo, o diabo, o vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está aí, em derredor, bramando, buscando a quem ele possa tragar, a quem ele possa pegar. Mas se você ora, se você vigia, se você está diante do Deus Todo-Poderoso, com o seu coração nele, andando em espírito e em verdade, como a palavra de Deus nos ensina, você vai conseguir vencer esse problema, vai conseguir vencer o outro problema, vai conseguir vencer as dificuldades, os obstáculos, porque Deus, Ele não te livra dos problemas, mas te ajuda a passar pelos problemas. Ele te dá força para resistir os problemas. Ele te dá força para você conseguir passar por cima de tudo e lá na frente cantar o hino da vitória e glorificar o nome do Senhor. Por isso, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Mateus 6, 41. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê graça e te dê paz, e te faça te fortalecer a cada dia mais, a crescer espiritualmente, a andar com Ele, a buscar com Ele, a ter uma vida de oração, uma vida de crescimento espiritual. Isso é o que eu desejo para você, em nome do Senhor Jesus. E neste momento eu quero orar e agradecer a Deus por sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer-te, Senhor, pela vida deste, ó Deus, que ouviu essa palavra e que assistiu esse vídeo. Ó Pai, toma ele nas tuas mãos, cuida dele, Senhor. Dê a ele força, ajuda a passar pelos problemas, ajuda a passar pelas dificuldades, porque, ó Senhor, tu tens, ó Pai, a solução para todas as coisas. E por isso, Senhor, eu coloco cada um nas tuas mãos, coloco cada um diante de ti, Senhor, para que o Senhor esteja ajudando, esteja conduzindo, esteja, Senhor, direcionando, fortalecendo, para que nós possamos entender e para que eles saibam, ó Senhor, que em todo momento o Senhor esteve conosco, que em todo momento o Senhor esteve com as suas mãos estendidas, e em que nenhum momento da nossa vida nós estivemos só, porque o Senhor está conosco todos os dias, assim como declara a tua palavra, até a consumação dos séculos. Por isso, Deus, ser com cada um, ser com a tua igreja, Pai, ser com as nossas famílias, ser, ó Deus, com as nossas lideranças, ser, Pai, com a família pastoral. Abençoa, derrama a tua graça, o teu poder, em nome de Jesus, sobre cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.